Queria apenas, em poucas palavras, agradecer esse apoio que nunca me foi negado ao longo desses 50 anos. É nesta amizade, neste carinho, que eu encontro forças para continuar à frente dessa paróquia. Uma grande emoção invade minha alma. E voltando meu coração para Deus, a Ele, eu agradeço. E renovo cada vez mais o meu compromisso com esta paróquia, que há 50 anos estou à frente. É muita surpresa para quem já carrega o peso dos anos. Porém, ao mesmo tempo, é uma satisfação, é uma alegria, porque os anos vividos entre vocês foi de serviço e doação. Não posso dizer muitas coisas, mas apenas muito obrigado. Da religiosidade aqui em Várzea Alegre, é impossível a gente não falar da pessoa do padre José Mota Mendes, Monsenhor Mota. E essa memória irá com certeza perpetuar por todo o tempo, porque falou de Várzea Alegre, fala do Monsenhor Mota. É algo que intimamente ele tanto se doou que agora está no seio, né, de Várzea Alegre, está no seio da devoção a São Raimundo Nonato. E muitos se tornaram devotos pelo seu empenho, pelo seu entusiasmo, aquela maneira de levar São Raimundo a outras pessoas. Isso fez com que São Raimundo se tornasse amado e conhecido também por todos os devotos da região. E foi uma inspiração, não simplesmente para mim, mas para os outros padres, filhos da terra. Como ele foi e sempre será importante, sempre. A pessoa que ele foi na nossa igreja, na vida das pessoas que puderam estar por perto. Tinha a igreja como fosse a sua casa, né? Tratar como fosse a sua casa. E sempre queria o melhor. Como qualquer pessoa sempre quer a sua casa o melhor. E ele sempre conseguiu. Gostava tanto que, após a sua morte, né, sempre dizia que queria ficar aqui e hoje está conosco. Vai ficar aqui sempre, na sua terra, na sua casa. E eu sempre digo assim, Padre Mota morreu e metade de Várzea Alegre foi embora. Eu devo a ele tudo quanto eu sou hoje. Eu devo tudo que passei de bom na minha vida, a ele. Sei que para nós ele foi um pai. E onde ele esteja, é nosso pai. Eu acho que só ele mesmo, viu? Um amor por Várzea Alegre como ele tinha. Hoje Várzea Alegre é o que é, graças ao padre José Mota Mendes. Graças ao padre José Mota Mendes. O padre José Mota Mendes e São Raimundo Nonato. Então ele construiu a história da cidade. Padre Mota entrou no seminário aos 12 anos de idade e mesmo aos 12 anos de idade, no seminário São José de Crato,
ele enfrentou muitas dificuldades. Naquele tempo a formação sacerdotal era muito rígida, mais do que é hoje. E muitas privações também, em todos os sentidos, né? Saindo do seminário de São José do Crato, ele foi enviado a Fortaleza. Em Fortaleza, as dificuldades foram muito maiores porque era um seminário interdiocesano, seminário regional do Ceará. E lá foi que ele passou por muitas situações difíceis. Houve o fechamento, houve uma crise nos seminários. A formação sacerdotal em Fortaleza, na época do Padre Mota, não estava correspondendo ao que a diocese estava precisando. Então houve a transferência do seminário de Fortaleza para Padre Mota estudar em Belo Horizonte. Foi outra situação muito difícil vivida por Padre Mota. Em Belo Horizonte, ele encontrou um casal que o apoiou até o último dia de voltar para a Diocese de Crato para a sua ordenação. Seu Antônio e Dona Maria do Carmo, que ele tinha tanta estima, considerava como pais vocacionais. Ele fazia muita ênfase e todos os anos ele tinha esse dever de viajar a Belo Horizonte para visitar e ficar com essa família. Me emociono vendo Dr. Inácio e Dona Maria do Carmo. Eles que sem me conhecer abriram a sua casa, me acolheram com alegria, me fizeram o membro da família. Dizia ele que era o filho mais atencioso. Quando lá estive com ele em Belo Horizonte, passando dias com Dona Maria do Carmo, ela disse essa frase que me comoveu o coração. O Mota é o único filho que eu gerei no coração. Mas logo quando ele se ordenou, ele contava para a gente também que Várzea Alegre foi a segunda paróquia dele. Ele ainda foi para a igreja de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro, logo quando ele se ordenou, mas passou poucos meses. Aí já foi enviado para Várzea Alegre. Numa manhã, todas as crianças de todas as escolas do município foram receber seu novo pároco, o Padre Mota. O local era a rodovia que liga Várzea Alegre a Iguatu, bem atrás da Capela de Santo Antônio. Crianças de um lado e do outro da rodovia, e lá estava eu agitando também a minha bandeirinha para receber seu novo pároco. Para vocês terem uma ideia, o Padre Mota chegou da casa paroquial, não tinha nem o tamborete para se sentar. Então aquelas senhoras mais antigas da cidade fizeram um chá de cozinha, para mobiliar a casa paroquial. O Padre Otávio tinha saído, mas não ele dizia que as coisas da casa paroquial eram dele, então ele levou. E ele simplesmente disse, pode levar tudo que é seu e pode levar, que a gente se vira por aqui. Deus quis que eu viesse ser substituto do Padre Otávio. No dia 25 de maio de 1969, Dom Vicente, a meu convite, veio para a Páscoa dos jovens das escolas da época. Depois de tudo, quando estava se despedindo na casa paroquial, para Otávio, então, se voltando para Dom Vicente, disse, seu bispo, se um padre que serviu uma paróquia durante 34 anos, após 2 viuvez, os sacrifícios que eu fiz, me afastando dos filhos e tudo, tem algum valor para o senhor, eu peço uma coisa. Não mande outro padre, deixe o Padre Mota. Quando o Monsenhor chegou aqui, o início dessa parte cultural, aqui conhecido como Terra do Arroz, ele buscou angariar recursos para a manutenção da paróquia, era sair casa a casa angariando o arroz, como conhecido, né, que o povo doava, né. Depois, com o tempo, a cultura do agricultor já foi mudando, já não se plantava mais o arroz, e então ele teve que se refazer também nesse aspecto, né?
E depois ele se refaz em outras maneiras, com aqueles bingos, com aquelas realidades todas, né? Depois de um rigoroso inverno, a torre da igreja matriz veio a desabar, ficando em pé apenas a parede que sustentava a imagem de São Raimundo. Foi um momento de comoção em toda a cidade e assim de muito trabalho por parte do novo pároco para reconstruir a torre. Se empenhou em muitas atividades na cidade e o município inteiro abraçou a sua causa. Lembro de uma das suas atividades, na época que a torre caiu, foi um torneio de futebol de salão, organizado pelo padre. Passamos a conhecer um dom que não conhecíamos, do jovem padre. Em um dos times, lá estava o padre de goleiro. Demonstrou ser um bom goleiro. E a cidade inteira queria ver essa novidade, um padre que jogava bola. E a quadra onde o torneio foi organizado sempre tinha muita gente para conhecer esse dom do jovem Padre Mota. E uma das coisas que eu admirava em Padre Mota era porque ele era teimoso, né? Quando ele dizia, eu vou fazer tal coisa, ele não media esforço. Como dizia, comprar sem ter dinheiro, né? Nisso nós tivemos a questão do piso da igreja, tivemos essa parte dos vitrais, tivemos a Capela do Santíssimo, essa parte da central de ar, e até por último mesmo a questão do sistema de transmissão, né, das câmeras aí, para poder transmitir melhor as missas, as festividades. Ele tinha aquela confiança no povo do Vaza Alegre que tudo dava certo, né? Mesmo sem ter dinheiro suficiente para comprar, mas ele dizia, não, o povo vai me ajudar, o povo não vai me abandonar, porque eu confio no meu povo. Padre Mota era um grande líder espiritual, uma pessoa que tinha na sua vida o dom de administrar, ele era um grande administrador. Então Vaza Alegre deve hoje muito ao Monsenhor Mota, porque ele transformou a religiosidade na paróquia de São Raimundo Nonato. Então o Monsenhor Mota se tornou, de fato, um ícone, né? Um modelo de sacerdote, um modelo de uma pessoa que, de fato, reservou a sua vida para se doar aos outros, para dar-se inteiramente aos outros. Foi fiel à sua missão, até o fim. Alguém que se doou inteiramente, sem reserva nenhuma. A vida do Monsenhor Mota era ali, era a paróquia, eram os seus fiéis, era o seu povo. Nos momentos de reflexão ele sempre dizia isso. Quanto eu puder, enquanto vida eu tiver, eu quero servir a paróquia, eu quero estar aqui. Ele não se via como um sacerdote, entre aspas, aposentado. Ele queria até o fim da sua vida, como aconteceu. Até o último momento que ele pôde servir ao povo, mediante as suas limitações, mas ele nunca deixou de servir e de atender o povo de Vaza Alegre. Um fato curioso que eu sempre achava interessante do Monsenhor era a memória que ele tinha, né? Era um homem de grande memória. De modo que ele realizava batismos, o batismo comunitário aqui tinha dia de haver 30 batismos batizados e ele memorizava o nome das 30 crianças. De modo que ele passava a semana repetindo aquilo para a gente, né? E a gente dava risada quando ele repetia. Ele dizia, vou dizer o nome dos 30 batizados que eu realizei no sábado. Aí ele saía dizendo um por um. A gente achava muito interessante aquele gesto dele, né? Como ele foi professor do Colégio São Raimundo Nonato por muito tempo, ele dava aula de português e latim e aritmética na época, né? Hoje matemática. Então ele sabia o nome de cada aluno e ele foi aprendendo isso. Esse nome de saber o nome do povo provém do Colégio São Raimundo Nonato, quando ele era professor. É uma inspiração que até hoje carrego em minha caminhada como padre. Ao escutar, ao aconselhar, chegar na missa no horário certo, isso foi o Monsenhor Mota que ensinou, e também acolhedor com o povo. A característica linda do ministério de Padre Mota ao longo desse tempo
em Vazia Alegre. Presença e conhecimento. Todos seus paroquianos estavam na memória e no coração. E seja um batismo, um casamento, um momento de dor, a presença dele sempre iluminando, porque é como a lâmpada que transmite, que faz resplandecer a luz de Deus. Na varanda, né, ao observar cada família, cada pessoa que passa, reconhecer, né, cada nome, isso é uma riqueza imensa para o sacerdote, né, uma vivência profunda no amor de Deus. Saber quem é as suas ovelhas e acompanhá-lo na oração e na vivência da palavra de Deus. Era um grande incentivador, um grande orientador, era um grande formador de espiritualidade. O Padre Mota também tinha uma visão que a gente não imaginava como, né? Ele era um visionário, quando ele via as coisas, ele dizia, isso vai dar certo, isso não vai dar certo. Não, assim não funciona, funciona desse jeito. E o pior é que quando a gente chegava no momento da coisa, era exatamente como ele havia previsto, né? Então era um homem de visão, era um sacerdote que tinha essa visão. Um grande legado do Monsenhor Mota que nós não podemos jamais esquecer é esse ardor missionário. E esse foi um grande legado do Monsenhor Mota, que foi animar as comunidades, para que as comunidades pudessem erguer as capelas em honra a seus padroeiros. É por isso que hoje nós temos uma paróquia tão forte, com mais de 70 capelas, e esse é um grande legado do Monsenhor Mota. E mais propriamente aqui falando da capela de Nossa Senhora de Fátima, do Riachinho, o Monsenhor Mota foi um grande lutador para a construção da capela do bairro Riachinho. Então a gente via a dedicação e o zelo dele, né, em ver a prosperidade da igreja. O Riachinho também deve muito ao Monsenhor Mota. E que quando botava a cor na cabeça, como dizia, ele sempre dizia que a mãe dele falava, quando Zé quer uma coisa, ele tem que fazer, ele consegue. Botava na cabeça que dava certo, que as pessoas de Vazia Alegre iriam apoiar, não iriam deixar ele só, e que dava certo. No final, tudo dava certo, porque tanto ele confiava nas pessoas, como as pessoas também confiavam bastante no seu trabalho. E hoje nós estamos aqui na capela de São Vicente de Paulo. Essa capela que tem uma história muito íntima com o Monsenhor Mota. O Padre Mota ainda chegou a morar aqui na casinha em anexo, aqui a capela de São Vicente de Paulo. Um dos planos dele era transformar, né, quando se aposentasse, transformar essa área aqui em uma área pastoral. Aqui ele implantou a missa dominical às 7 horas da manhã, aqui ele implantou o dízimo, aqui ele transformou a capela de São Vicente. Ele estava preparando ela para esse sonho, para esse projeto, mas devido aos desígnios de Deus, isso não foi possível. A gente quando chega em Vazia Alegre, não é mais como era antigamente. É tudo diferente, tudo mudou assim. Você passar, quando a pessoa estava naquela varanda, né? Hoje a pessoa passa, não vê ele, é tudo portinha fechadinha. Você entra na igreja, não tem mais aquela alegria quando a pessoa chegava aqui, entrava, que estava tudo ali aberto, você apresentar ali. Ele, às vezes ele estava lá dentro da igreja, quando não estava, ele estava na secretaria. Chegava, abraçava a gente. Mas sempre presente. Ele gostava de tirar brincadeiras com as pessoas, ele gostava de... A questão da casa dele ser sempre cheia de gente, né? Quer dizer, se ele fosse uma pessoa que não gostasse assim de ninguém, a casa dele não era tão frequentada quanto era. E hoje eu me sinto triste de ver a casa dele totalmente fechada, porque nunca foi fechada, sempre foi aberta ao público, né? Todo mundo que chegava na casa dele ia para a mesa com ele. E já vem de uma família a família conhecida do Padre Mota, uma família
muita solidariedade de mesa farta. Então isso ele carrega, é nato dele e da família dele. O que ele mais gostava, ele gostava de arroz de leite com carne de sol, que a tia Renata fazia. Gostava muito de baião de dois, carne assada, essas comidas meio que grosseiras, né? Pirão com costela, e a Fransquinha fazia divinamente bem, que foi a pessoa que ficou com ele durante 32 anos. Era quem ia assim, a mesa farta, se a gente tivesse uma programação, tipo Semana Santa, festa de agosto, ele fosse receber alguém, ali ele caprichava, dava do bom e do melhor, ia para o Juazeiro, fazia as compras, era diversidade de bolos, de biscoitos, sucos, sabe? É impressionante como ele era barriga cheia mesmo. Nunca tive queixa nenhuma do meu compadre. Ele foi quem fez meu casamento. E minha convivência com ele era muito boa. Porque ele dava muita atenção pra gente e sempre foi uma pessoa, nunca teve nada com a gente, nada contra a gente, sempre foi humilde com a gente. Toda vida que via a gente, convidava a gente pra tudo. É isso que marcou a vida da gente. O que mais me recordo dele é os conselhos que ele dava, né? Uma pessoa, né? É muito difícil falar de Padre Mota, porque Padre Mota era uma pessoa que, quando ele gostava de uma pessoa, o que ele pudesse fazer, ele fazia, e é muito difícil para mim falar dele, dos momentos assim que a gente passou, porque ainda é muito recente e foi uma perca que eu não esperava assim tão cedo, porque sempre eu dizia a ele que ia ver ele bem velhinho. Mas aí foi a vontade de Deus na vida dele. Também às vezes gostava de dar carona a gente, mas era a forma como ele encontrava de dizer eu te amo, né? Eu digo, essa semana eu conversando com uma pessoa, engraçado, eu nunca ouvi você dizer assim que amava o Monsenhor, eu disse, mas tudo é uma questão de você saber como é a coisa. A forma que ele dizia que me amava era, olhe, tenha cuidado, eu acho que se você fizer isso não vai dar certo. A forma que ele demonstrava o carinho dele era se preocupando com você. E aquela coisa, você está errado, então vamos lá, vamos resolver, você tem que fazer isso porque tá certo, não faça isso porque está errado, você vai se dar mal. E quando, às vezes, eu falo por mim, quando eu não escutava, ele dizia que dava, se eu não disse a você que não ia dar certo, se tivesse me escutado, hoje eu não estava passando por isso, você não estava vendo isso acontecer. Na verdade, ele era assim, né? A gratidão que eu tenho por ele é muito grande, porque ele era uma pessoa de um coração muito bom. Ele, sempre que ele podia me ajudar, ele me ajudou. E eu creio que foi uma das perdas que até hoje eu não consegui encontrar um conforto ainda, porque eu admirava muito a pessoa que ele era. E Padre Mota era uma pessoa de fé, uma pessoa muito apegada com Deus, uma pessoa incrível, né? Uma pessoa que aconselhava, né? Que tinha tudo o que Padre Mota fazia era admirável, porque ele tinha uma inteligência. Era fechado daquele jeito, mas só quem conviveu com o Padre Mota, assim como eu tive o prazer de conviver com ele, sabe a pessoa alegre, animada que ele era. O seu interior era o interior de uma pessoa muito bela, porque ele cultivava muito amor mesmo. Então quem sabia se aproximar dele, sabia de fato quem ele era. Uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa, que de fato sempre fez o bem, sempre fez o bem. Lutou pelos seus ideais, lutou pela sua obrigação de sacerdote até o fim. Defendia o que a igreja defendia, amava o que a igreja amava, falava o que a igreja falava. Que ele me fez para mim que nem um pai faz. Um pai precisa ser um pai muito bom para fazer. Quando eu fiz minha cirurgia, né? Ele mandou me deixar, mandou me buscar. O carro tinha que ser um carro confortável. Quando eu voltei de Barbalha, passei na igreja 3 horas da tarde,
Ele estava fazendo os batizados, porque ele disse que tinha feito uma promessa para mim vir de Barbalha e passar direto na igreja, né? Aí passei na igreja. Ele veio na casa de minha irmã todo dia me visitar, trazia água de coco para mim, trazia leite, alimento, tudo. Aqui na casa de minha irmã. Ele foi muito bom comigo, muito bom mesmo. Eu digo até melhor do que pai, porque o meu pai não tinha condições de fazer comigo o que ele faria, né? Quando o meu marido morreu, ele ficou ainda 1 ano sem deixar eu fazer comida na minha casa. A comida eu levava da casa dele todos os dias. Todos os dias. Porque eu era sozinha. Ele não deixava eu fazer a comida de jeito nenhum. Depois de 1 ano, eu disse a ele que não precisava mais, porque há tanto tempo, né? Mas ele não queria de jeito nenhum. Aí eu me aposentei e ainda fiquei trabalhando. Mesmo aposentada, ainda fiquei trabalhando, né? Ainda trabalhei 1 ano e meio, mesmo aposentada, porque ele não queria que eu saísse. De jeito nenhum. Trabalhei 1 ano e meio ainda. E aí ele não queria que só era para mim sair quando ele saísse. E então eu dizia muito, até ria, né? Porque eu dizia, o senhor não vai sair nunca. A nossa amizade, seja como no grau da proximidade de sempre, da vida, de quem se conhecia, de quem se entendia, foi aumentando, seja também no grau da fraternidade sacerdotal. Recebia sempre os conselhos, eu consultava, perguntava, tirava as dúvidas e sempre tudo foi muito bem sucedido. Veio um momento muito forte, que foi o momento da morte de mamãe, 2015, sem que a gente tivesse esperando. Mamãe adoeceu e dentro de 4 dias ou 5 faleceu. Foi a presença fundamental para mim, como em tudo. Também nessa hora não poderia faltar para mim, para minha família, como para todos, né? Para todos os vazialegrenses, que quem não teve alguém, né, que partiu, alguém que se foi e não recebeu as palavras de consolação, a presença de consolação de Padre Mota. Não, eu estou sabendo de um negócio aí. Eu falei, que negócio? Ele disse que você quer deixar eu e a igreja? Eu disse, oxe, por quê? Ele disse, eu vi você falando que, eu vi o povo falando que você vai casar, é de velho? Eu falei, é sim, com toda certeza, ele disse. Mas não vai deixar nós aqui. Eu disse, pois tá bom. Lindalva, eu vou comprar uma casa velha dessa aí pra tu. Eu disse, muito bem. Aí ele foi comprar essa casa aqui, foi ele que me deu essa aqui, ó. Um momento difícil que eu passei na minha vida, e aí eu tive que chegar para ele e contar. E ele me deu a mão e falou para mim que eu continuaria a minha vida da mesma forma. Que ele não iria me abandonar e que tudo iria dar certo. E foi da forma que ele falou, deu certo. Até hoje está dando certo. Momentos em que minha filha, ela era a minha filha mais velha, ela era tolerante à lactose. E aí teve um momento que precisou de leite. E aí eu não tinha como comprar. E ele chegou para me ajudar nesse momento, deu a lata de leite para ela. E disse que se precisasse, poderia contar com ele. O que eu aprendi, muita coisa, foi muito gratificante na minha vida. Muita coisa que ele me ensinou a ser uma pessoa cada vez melhor, ajudar quem precisa. E estar aqui, na igreja, fazendo o que ele fazia, o que ele gostava que a gente fizesse. A geladeira que eu tinha, ele que me deu. Ele me deu geladeira, ele me deu parabólica, ele me dava muito presente. Toda vida, no Dia das Mães, ele me dava um presente. Ele nem perguntava o que era que eu estava precisando, ele já sabia o que eu precisava. Então, ele sempre me deu presentes. Não viajava para não trazer um presente para mim.
sempre. Dou testemunho de tantas ações, de tantas pessoas que ele ajudou, de tantas pessoas que ele prestou serviço fora da sua vida eclesial, né? Como sempre quando ia para as comunidades, que encontrava famílias carentes, né? Ou ele ajudava com cesta básica, ou ele, se tivesse muitos filhos, ele criava um filho para ajudar, né? E sempre tinha esse olhar de amor para com os seus fiéis. Não só a visão de sacerdote, mas principalmente a visão de um ser humano que tinha muito amor a ofertar. A quem tanto serviu nessa comunidade, né? Quantas palavras de apoio ele não deu, procurando pessoas influentes da nossa sociedade para ajudar na questão do emprego, de uma cirurgia, de um apoio. Ao longo dos seus 53 anos, muitas pessoas foram gratas. Na época do governador Gonzaga Mota, Vigílio Távora, o Padre Mota conseguiu muitos empregos para muitas senhoras aqui na Vaza Alegre, que nem sonhavam em ser professor e trabalhar no estado, no município. Então ele conseguiu muitos projetos através do governo, através dos prefeitos aí da época. Vaza Alegre inteira hoje deve muito a ele pela religiosidade e também na área social ele ajudou muito, né? Eu lembro que na década de 90, de 80 para 90, o Padre Mota conseguiu algumas creches comunitárias aqui para nosso município. E ele colocou essas creches em comunidades que tinham a maior carência, né? Eu lembro bem no Bom Jesus, que era o antigo Sapo, e a do Graiado, né? Esse Graiado também, ele instalou uma creche comunitária lá e levava, né, o amparo para as crianças carentes, né? Naquela época que era mais difícil. O Padre Mota trouxe um projeto, antigamente chamava o projeto da LBA. As creches para toda a zona rural de Vaza Alegre cobriu com as creches. Isso era o trabalho prático de Padre Mota, dar comida a quem tem fome. Esse era o lema dele, dar comida a quem tem fome. E as creches foram bem assistidas até o governo dele. Depois houve uma falcatrua dentro da LBA e ele se desgostou e cortou o vínculo. Que era uma parte do dinheiro vinha da LBA e a outra parte da paróquia mantinha. Então, como traíram a paróquia, né, desse sentido, então ele se desgostou, que as coisas dele eram muito resolvidas. Não dá mais certo, não, e aí vamos parar por aqui. E aí houve essa interrupção da LBA. Aí já veio outros projetos e vieram atrás dele para também abraçar e assumir, mas ele não quis mais, não aceitou, acho que ele teve medo do que aconteceu com a LBA. As injustiças que aconteceram com a LBA, ele teve medo de acontecer de novo, ele não aceitou. Passei a conhecer Padre Mota desde pequena, né? Foi Padre Mota que fez todos os meus sacramentos. E aí Padre Mota veio celebrar aqui na capela de Nossa Senhora Aparecida. E quando ele chegou, eu tinha feito a programação e tinha colocado Padre Arivano para fazer uma pregação lá na Lagoa Seca, né, na capela de São Francisco. Eu já tinha feito a programação e tudo. E aí eu não tinha muito conhecimento que tinha que pedir, né? E aí, quando eu entreguei a programação a ele, ele ficou brabo, né? Ficou bem bravo e pegou a programação e disse que eu fosse atrás dos padres do Grangeiro, né? No caso era só um, né? Mas em um momento de raiva ele disse os padres de Grangeiro. E aí eu chorei, né? Fiquei com muito desgosto e tudo, né? Porque, assim, ele pegou muito pesado, né? Ele falou logo os padres de Grangeiro. E eu sei que desse tempo pra cá, aí eu fiquei, né? Mais assim, mais afastada dele e tudo, assim, sempre com um desgosto do que aconteceu. Mas aí pronto, aí depois ele conversando e tudo, né? Ele sempre conversando mais eu. E aí a gente foi voltando, né? Aquela prática normal. E ele era aquela pessoa, né, que sempre tem aquele ciúme, né, das outras pessoas, dos outros padres e tudo. Era um pouco também solitário, né? Eu
antes, eu morava distante dele, e ele um dia estava na varanda, eu passei, ele disse, por que você não veio morar aqui perto de mim? Eu não entendi o porquê. Aí, então, fui, consegui, me mudei, aí toda tarde eu ia, no dia que eu não ia para lá, ele dizia, você não veio hoje? Eu disse, não, eu estou ocupada. Aí um dia eu perguntei, por que o senhor quer que a gente sempre venha aqui? Ele disse, porque eu me sinto uma pessoa só, por mais que eu vá lá, a igreja tenha 10 de pessoas, eu me sinto uma pessoa solitária. Então ele tinha esse lado dele também, que eu, já depois assim, eu fiquei conversando com minha prima, eu me assustei até ele expressar isso, porque ele era muito assim, de não demonstrar, né, os sentimentos dele. Às vezes ele se chateava comigo, por quê? Porque eu atendia muito bem as pessoas pobres que necessitavam de um documento para fazer um auxílio, um salário maternidade, e eu não cobrava, né? Eu não cobrava nada dessas pessoas. Aí às vezes ele até achava um pouco ruim, mas aí eu dizia para ele, não vou cobrar, se o senhor achar ruim, ache, mas eu não vou cobrar. Então eu dava a folha, as pessoas iam tirar xerox e devolviam para mim. E eu não cobrava nada desses documentos. Até que ele aceitou que eu ficasse fazendo isso, né? Muitas vezes a gente chegava e dizia, como é que ele está hoje? Se ele está com o cabelo levantado, então ele não está no bom humor dele, né? Ele conta uma vez que a mãe dele chamava ele de Zé, né? Chamava ele de Zé, ei Zé, Zé. Aí uma maneira que eu achei para descontrair no momento que ele estava meio agoniado, era justamente chamar ele de Zé. Aí teve uma vez que ele, nervoso, em meio a tantas coisas da festa, aí ele, nervoso e chamando um, chamando o outro, aí ele me chamou, aí quando eu cheguei próximo dele, eu disse, calma Zé de Zulina, calma Zé de Zulina. Aí ele dava risada e disse, vixe Maria, Zé de Zulina, eu digo, tenha calma, paciência, tudo se resolve. E aí ele dava risada. Padre Mota teria sido muito mais feliz e muito mais venerado em Vaza Alegre, se isso é fato, isso é realidade, se ele não tivesse se envolvido assim diretamente na política. Essa relação dele com políticos, com pessoas, né, importantes e tudo mais, vem do meu avô, né, que o pai dele foi vice-prefeito lá de Assaré e tinha uma grande amizade com o doutor Mauro Sampaio, que foi prefeito e deputado lá do Juazeiro. E aí vem a questão da amizade, uma coisa levou a outra, né? Quando ele veio para cá, para Várzea Alegre, o doutor Mauro também passou a vir aqui na cidade, na festa de agosto, e aí ele meio que começou as relações dele, né? Com o doutor Irã, com o doutor Pedro, com o Tasso Gereissati, com o Ciro Gomes, Cid Gomes. E, por exemplo, o padre não pode tomar partido, né? O padre ele pode ser político, mas ele não pode tomar partido. E ele se envolveu muito de cheio na época da política, das políticas de Vaza Alegre. Ele tinha o seu lado cômico também. Era um homem sério, íntegro. Quando precisava dizer a verdade, dizia, doesse em quem doer. Do nada ele tirava uma brincadeira, né? O Padre Mota, apesar de ter aquele jeito dele, que muitas pessoas achavam até ele aborrecido, tem uma cara grossa, não fala, né? Mas ele era muito brincalhão também, né? Ele tirava brincadeira, gostava muito dessas coisas. Eu lembro de uma brincadeira que ele contava pra gente também, que quando ele era criança, no Assaré, chegou um circo e ele disse que foi para o espetáculo desse circo. E o pai lá chamou ele para ir brincar lá. E na hora lá, o pessoal começaram a chamar ele, porque ele era conhecido como Zé de Zulina, que era o nome da mãe dele, né? Começou a chamar ele de Zé de Zulina, e ele criança, né? Ele disse que tinha, acho que talvez 10, 12 anos, começou a insultar o pessoal, né? Porque o pessoal estavam criticando, né? Olha lá, Zé de Zulina. E a gente achava muito interessante ele contando isso.
A cozinheira dele sofrendo, né? O marido dela se aposentou, aí o Padre Mota chegou, ela tá chorando lá na cozinha. Aí Mateus, o que foi? Damião, Padre Mota, Damião, pegando o dinheiro, jogando todo no caipira, aposentado. Aí Padre Mota disse, foi, tá certo. Aí disse, pô, tá certo. Mas ele todo dia tá no caipira, disse, hoje eu vou pra Cana Brava. Aí depois vem rezar a novena de Nossa Senhora da Conceição. Faça uma jantinha pra mim. Aí quando foi 6 horas, tava o marido de Bia no caipira. Lá chega, tava todo fofo. Quando o Padre Mota chegou, aí bateu assim nele, ó. Bonito. Aí, quando ele olhou, ele disse, compadre, o que? Caba, cê vergonha. Rá pra cá, no dia que eu pegar você no caipira, o do caipira foi queixar pro lado do Padre Mota, jogou a merda, disse, vá pra casa, né? Pegou o dinheiro que tava no caipira, não sabe, né? Chegou, tá aqui, Madre Bia, faça a sua feira. Damião nunca mais joga no caipira. Aí pronto. Nunca mais Damião foi na mesa do caipira, enquanto o Padre Mota foi padre do Grangeiro. Foi 16 anos isso, antes de Padre Mota sair do Grangeiro. Como foi muito criança para o seminário, não teve a infância como nós tivemos, e isso se expressou depois, já na idade adulta. Na verdade, ele era um pouco criança, né? Ele tinha aquele lado muito sério, as pessoas, muitos dizem assim, lá vem o Padre Mota, o Monsenhor Mota. E ele em casa, ele era uma pessoa totalmente diferente do que ele era no dia a dia dele na igreja, né? Como padre. Aqui era uma das festas de São Raimundo. E ele tinha dito que não ia ter missa, que eu podia dormir mais tarde. E houve um acontecido na igreja, não era uma recomendação. E ele foi chamar. E eu estava rezando. E para se compor e descer para fazer a recomendação. E ele viu essa arrumação e chamou Leopoldina e Diego e tiraram essa foto. Ele mandou o Salim Leandro gravar essa foto e guardou. Aí quando nós vinha voltando, ele disse, eu vou no Crato, passar no Crato e vou deixar essa foto de Padre Paulo. Era uma foto bem antiga, estava completando um ano de ordenação de Padre Paulo e ele disse que era uma foto bem antiga, né? Aí ele olhou para mim e disse, pô, olha como Padre Paulo era feio. É bem antigo, bem jovem, Padre Paulo, bem jovem ainda, da época do seminário. Aí ele chegou e botou a foto lá numa capelinha e saiu rindo. Eu disse, Padre, mas por que o senhor fez isso? Ele disse, Padre Paulo tá parecendo um sofreu. E começava a rir, né? E botou essa foto lá no altar de São José. Todos os seminaristas achando graça e os padres, eu sem saber o que era. Aí foram me chamar para ver. Era a foto que ele tinha botado na frente do altar de São José, lá no Crato, na hora da missa dos seminaristas. Né, ele gostava muito, inclusive, de dar apelidos às pessoas. Então, cada um tinha seu apelido. Começando pelo Carlos Hermano, que é o primeiro sobrinho dele, o único, né? Era o Coronel, aí vinha Maria Buchinha, que é a Keila, vinha a Patinha, que é a Ana Kélvia, vinha a Joana Pirão, que é a Joana, né? Então, assim, vinha, inclusive até o meu filho também, ele dava apelido, que é João Lucas, ele chamava de Jones. Vamos, Jones. Então, tinha esse lado dele, né? Ele sempre fazia a gente rir com suas brincadeiras, né, com suas piadas, contava a história e a nossa convivência se tornava assim, leve, né, apesar do fardo da missão. E para coroar tudo isso, foi quando o Monsenhor Mota, ao celebrar o seu cinquentenário, ele fez momentos para toda a comunidade, né, toda a comunidade vazalegrense, e fez um momento mais voltado para a família e para algumas pessoas mais próximas, porque não teria como fazer para toda a comunidade. E eu tive a oportunidade de receber o convite, de participar desse momento e sair daquele evento com uma Bíblia, né? Uma Bíblia que eu carrego ela com muito carinho, guardo com muito carinho, essa Bíblia personalizada, que foi feita uma edição especial, comemorativa, pelo cinquentenário de ordenação sacerdotal do Monsenhor Mota. Diferente do que às vezes as pessoas falavam, o Monsenhor Mota nunca foi um homem de grandes posses. Ele tinha um carro, né? Ele tinha um carro,
E eu lembro que ele vendeu esse carro, né? Ele se desfez desse carro para poder fazer esse momento que ele tinha o desejo, ele tinha a vontade, ele tinha esse sonho de celebrar esse cinquentenário. Quando o padre Mota completou seus 50 anos de vida sacerdotal, todo o município se mobilizou e veio participar daquela festa, parabenizar o Monsenhor. A gente fez uma homenagem também a Padre Mota, lá no bairro Riachinho. Fizemos a doação de um quadro com a imagem dele, com a foto dele, e botamos o nome Gratidão pelos 50 anos de vida sacerdotal e pela dedicação, apoio e zelo pelas coisas de Deus. Tive também a oportunidade de apresentar na Câmara o requerimento que fez com que nós tivéssemos a oportunidade de vivenciar uma sessão solene voltada para os 50 anos de ordenação sacerdotal do Padre Mota. Foi um momento ímpar, um momento muito especial, um momento emocionante, onde nós tivemos a oportunidade de homenageá-lo em vida. Me sinto muito emocionado. Vamos devagar, pois o santo é de barro. Que esta noite de hoje fique no meu coração. E diante de tanta coisa, em que eu me sinto, às vezes, tão pequeno para estar recebendo tanto que não mereço. Só posso pedir a Deus que abençoe. Me dê força. Se aqui fiquei 50 anos, foi pela bondade de vocês. Foi pela caridade de vocês. A compreensão, o perdão. Deus lhes pague. Guardarei no coração esta homenagem tão grande que diante de vocês, dessa cadeira que estou sentando, me sinto tão pequeno. Nesse mesmo ano, o ano do cinquentenário, eu também tive a oportunidade de encaminhar um requerimento solicitando que o Poder Público Municipal instalasse na Praça da Matriz um busto em homenagem ao cinquentenário de ordenação sacerdotal do Monsenhor Mota. Esse busto, ele traz exatamente a imagem de Padre Mota permanente nessa Praça da Matriz, de onde ele passou esses 53 anos doando a sua vida, dedicando a sua vida em nome da causa religiosa, em nome da Igreja Matriz São Raimundo Nonato. Então, muita gratidão o povo de Varzea Alegre, os devotos de Varzea Alegre, tem a Padre Mota. Então, esse busto é mais do que merecido para que a gente tenha, sempre que chegarmos na Matriz, a sua imagem posta aqui através desse busto. Portanto, a nossa alegria nesse momento de saber que de onde ele estiver, ele vai estar lá, Padre Evaldo, também intercedendo para que a gente tenha uma festa tranquila e uma cidade sempre próspera. Então, Padre Mota é um filho que ficará inesquecível nos corações de cada um de nós, os alegrenses, durante toda a eternidade. Ai, Monsenhor Mota, nunca mais vou me esquecer. Nas orações eu vou pedir a São Raimundo. Nada adianta um busto, nada adianta uma outra homenagem, um nome em alguma entidade, se a história mesmo real daquilo que representou não seja contada. Tem que contar sim, até para servir de inspiração, né, para todos nós. Viva São Raimundo Nonato! Viva! A imagem de São Raimundo Nonato acaba de chegar aqui na Praça da Matriz e o pessoal vem chegando com o pau da bandeira. Viva São Raimundo Nonato! Viva! Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Viva!
todos nós sabemos que o grande motivador ao longo desses 53 anos da devoção a São Raimundo foi o Monsenhor Mota, né? Que através da Rádio Cultura, do seu empenho, do seu esforço e podemos dizer aquele bairrismo, defender tanto Varzea Alegre, defender tanto a festa de São Raimundo, ela cresceu, se espalhou através do rádio por muitas cidades da região. Comecei a acompanhar o Padre Mota, eu tinha 8 anos de idade. Comecei assistindo o programa dele na rádio, Palavra que é Fermento, e a missa transmitida no domingo. Apesar de eu ser muito criança, mas eu admirava muito a voz dele. Mas um dia, ele passando lá na caminhoneta branca, que ele passava todo ano na festa de agosto, e sempre eu dizia que um dia, quando eu ficasse grande, eu ia participar dessa festa. Falar e vivenciar a festa de São Raimundo Nonato, toda a devoção e toda a espiritualidade, sem falar, sem lembrar e sem enaltecer a figura do Monsenhor Mota, de fato, só quem não viveu e quem não é devoto verdadeiro não tem esse entendimento. A festa, por assim dizer, nos tira do cotidiano, toda a cidade se transforma, o centro da cidade com o parque, as ruas com as banquinhas, né, as festas também nos diversos lugares, né. Tudo isso, essa parte mais cultural, né, os filhos daquele Varzea Alegre que vem para esse momento, né. Sou de Varzea Alegre, sou de São Raimundo, sou um cantador. A minha viola sempre me consola onde quer que eu tô. Vou cruzando serra, bicha feito um égua querendo chorar. Vou pra outro campo, escutar o canto de outro sabiá. Então toda essa realidade nos mobiliza e nos faz interagir, né, entre essas duas, por assim dizer, duas realidades, né, mas com uma única finalidade, né, viver a alegria, viver o encontro, a comunhão, a fraternidade, a solidariedade e a construção da vida, né? Porque quando a paróquia recebe um santo por modelo, é para viver a espiritualidade daquele santo. Muitas pessoas se tornaram devotas, também pela questão a quem São Raimundo sempre trazia. Ele era o protetor das parturientes, daquelas pessoas que tinham dificuldade na gravidez, e São Raimundo era aquele que intercedia pelas famílias. A caminhada com São Raimundo Nonato, que na paróquia, se mistura com a sua própria caminhada de fé, surgindo já com os antepassados, como nós sabemos, os fundadores, com aquela pequena imagem que hoje se encontra no hospital. Que é uma grande festa, né? Graças ao trabalho de Padre Mota, a festa de São Raimundo ficou conhecida no estado do Ceará e na religiosidade do Ceará, uma das maiores festas religiosas. Na época, a bandeira era colocada na torre da igreja, então era muito perigoso, né, para as pessoas que subiam. Então ele começou a ter o pau da bandeira, até a festa do pau da bandeira. Também teve período de festas ruins, de festa difícil. Teve um período que a festa não foi boa, que a renda não deu para pagar nada e foi muito difícil. Então, eu passei por muita coisa boa, mas também teve muito período difícil. O que mais marcava era aquele entusiasmo dele, aquela alegria de esperar ansiosamente pela chegada. E ficar, assim, naquela expectativa tão grande de ser uma festa grande, muita gente participar. Ele acordava, as salvas que ele acordava, que ele ia acordar nós, não era a gente que acordava ele. Era o que eu achava mais bonito nele. 3 horas da manhã ele já estava ali de pé. E a alegria que ele tinha, né? A fé que ele tinha. O mais bonito era a fé que ele tinha e o amor que ele tinha. A cada ano a gente ia criando alguma coisa e trazendo para que a devoção aumentasse.
né? Ele foi o grande incentivador da festa da bandeira, foi o grande incentivador das salvas. Depois, juntamente com a equipe da nossa paróquia, eu ainda muito jovem, foi criada também as orações da Aurora, que antecedia assim as salvas, em seguida as salvas, as caminhadas com São Raimundo Nonato. Então isso ele idealizou e muitas cidades também levaram essa boa ideia e que foi dando certo também em outras cidades da região. Essas comunidades começaram a participar dos noitários de uma forma organizada, porque só vinha esporadicamente, né? Vinham participar das novenas, mas hoje a gente tem uma organização, a gente tem um livrinho, tem um cartaz, tem também leques que são patrocinados pelo povo, e tudo isso foi ao longo do tempo, trabalhando com ele para que tudo isso desse certo, né? As novenas hoje, desde o seu tempo, né, de uns 10 anos para cá, quase todos os dias são campais. Hoje é todo dia campal, né? E o encerramento também. Aumentou o número de missas no dia de São Raimundo, porque era missa somente das 7 e das 9, e aí passou-se a ter a missa das 5 da manhã, depois a missa das 4 da tarde, com uma boa participação do número de fiéis que participam das Eucaristias no dia de São Raimundo, sem contar a grandiosa procissão. Com o tempo, assim com o apoio de Carlos Kleber, levar ao Guinness Book o maior manto de São Raimundo do mundo, então ele apoiou, nos doou um manto e a gente começou, estendeu esse manto ali e os fiéis começaram a escrever os seus pedidos, né? E aí todos os anos o manto de São Raimundo, quando o carrandô chega, ele é içado assim, fixado no carrandô e a gente sai na grande caminhada até chegar aqui tem um encerramento. Foi um incentivador também da disputa pelo bairro vencedor, porque muitas comunidades ou paróquias fazem a questão da rainha, disputa estandarte, e aqui ele idealizou essa questão da disputa dos bairros pelo estandarte de São Raimundo. A imagenzinha peregrina sempre pertenceu ao hospital. E todas as vezes, quando a gente termina a procissão, e o encerramento aqui na praça, ele manteve essa tradição de entregar a imagem de São Raimundo à sua casa de origem, que é o hospital que leva o mesmo nome, no final de todas as celebrações. E para prosseguir, o estandarte é levado até a comunidade. Todos os anos, né, Padre Mota tinha aquele jeito, né, sempre dizia, Dardouro, os envelopes estão sendo feitos, e você vai lá pegar os envelopes para distribuir. Eu sempre distribuí todas as comunidades do distrito, sendo paróquia de São Raimundo, sendo de Nossa Senhora da Conceição. As pessoas sempre tiveram amor pela festa, né, e tiveram também um respeito, né, por Padre Mota. Aí chegava e dizia, Lindalva, agora tem uma coisa. Eu quero que você pegue esses papéis aqui, ó, mês de agosto. Eu quero que você pegue esses papéis aqui, pode tocar no meio do mundo. Trabalhando para São Raimundo Nonato, dava um monte de envelope, ó. Eu abaicava no meio do mundo. O que ele mandasse eu fazer, eu fazia. Abaicava no meio do mundo. Aí tinha o dia marcado de chegar. Eu chegava 2 dias antes do dia marcado. Eu trabalhei só os 27 anos, eu só não trabalhei 2 anos, esses últimos. E não era negócio de carro, não, era de pé. Dava um saco de milho, dava meio saco de arroz, ficava na cabeça e ia embora. E ele, todo ano, ele passava e entregava uns bombons, que ali marcou minha infância, que toda a vida que ele passava, ele deixava lá em casa, para mim, para meus irmãos, e eu guardava aqueles papel, eu chupava os bombons, mas guardava o papel ali, é como se, quando eu me lembrava dele, eu olhava ali. E depois eu fui crescendo e fui participando dos grupos da igreja. Na salva. Ele deu dia de manhãzinha, aqui, pode se acordar, de manhãzinha aqui, 5 horas da manhã, que todo mundo assistia a ele. Presta atenção, você assiste agora. Ele tinha moral e sabe conversar. Eita, meu Deus. Ali ele balançava qualquer coração do povo. E eu creio que uma das coisas que me marcou, e marcou todo o povo Vaz Alegre, e vai ficar sempre na história, é aquela parte dos vivas, né? Que ele gritava com tanta emoção e com tanta empolgação, né? Como dizia o Viva São Raimundo. Infelizmente não tem como a gente não se emocionar, né?
quando a gente lembra desse momento. E a festa de agosto, hoje, quando eu converso com as pessoas, hoje a festa de agosto, o sentido, para mim, eu digo assim, perdeu o sentido, porque Padre Mota se dedicava, apesar da idade, a gente via a dedicação dele todo ano, o acordar dele de madrugada para a salva, uma coisa que marcou muito. Ai, salva de São Raimundo, viva São Raimundo, que jamais será o mesmo. A festa do Raimundo Nonato, ela está bem presente no coração da nossa gente, reúne os daqui com aqueles que vêm de longe. Torna-se um tempo muito forte, muito bonito. Uma experiência de oração vivida sob a proteção deste grande santo. Cada ano ela cresce mais. E nós temos, então, essa alegria de convocar a todos para participar dela. 163 anos de festa, 50 destes sobre a nossa coordenação. Essa semente que foi plantada no passado, irrigada com a doação da vida do Padre Pontes em favor deste povo, fez com que ao longo de todos esses anos os frutos são grandiosos. Não falta ao nosso povo a fé, nem a esperança, nem o amor em celebrar o seu padroeiro. Por isso, só temos agora a dizer, a festa de São Raimundo é grande. É grande porque é o nosso povo que quer celebrar o seu padroeiro. É uma festa que congrega a todos e que faz os de perto e os de longe, aqueles que aqui estão, como também aqueles que não podem vir, se irmanarem apesar da distância e celebrarem, então, com toda a alegria e todo o fervor, a São Raimundo Nonato. Graças a Deus, estou aqui hoje. Faz muitos anos que eu estou aqui pagando promessa. Pedi a São Raimundo que ele me ajudasse. E todos os anos eu venho aqui de penitência. Graças a Deus. Para eu e minha família, está tudo em paz. E eu tenho fé em Deus que para o ano eu estou aqui de novo. Se Deus quiser. São Raimundo Nonato é meu protetor. Ele esperava uma mega festa, diante do projeto que ele tinha preparado com Elon Marcos e a equipe. E aí, de repente, veio a grande notícia, que era o que ele mais pedia, que a pandemia não impedisse dele de realizar a festa de São Raimundo, como ele tinha planejado. Ele tinha muitos projetos naquela época, preparado com Elon Marcos. E aí, veio o abalo da pandemia, pronto, para ele foi terrível. Veio naquele momento de fragilidade, machucou, sabe? Marcou demais. Ele ajoelhou na praça. Aí aquilo me doeu, que corria, mandou a foto. Eu digo, aí, como é que eu vou ter preconceito por uma pessoa que tinha fé em Deus? Bem, gente, nós estamos aqui com o Padre José Mota Menos, pároco aqui de Vaz Alegre. Padre, o sentimento do Senhor em mais um ano de pandemia poder celebrar a São Raimundo Nonato. Há um sentimento, em primeiro lugar, um sentimento de gratidão a Deus, que nos dá esta graça de celebrarmos o nosso padroeiro, apesar do momento presente em que todos nós somos atingidos por essa pandemia. Mas a nossa fé é mais forte do que aquilo que nos vem como mal. E confiamos em São Raimundo que teremos uma boa festa, boa participação
E talvez seja esta a última festa sob a nossa presidência. Chegaram os dias da enfermidade e ele começou suas idas à Fortaleza para as consultas, as cirurgias. Finalmente se descobriu que era algo mais grave. Quando doente, já nesse último período, né, a gente via no semblante dele, quando ele falava que precisava ir para Fortaleza fazer tratamento, quando estava um pouco afastado, a gente via nos olhos dele a tristeza, porque ele não estava podendo mais fazer, né, fisicamente o que ele fazia antes, né, se doar e servir como ele fazia. Então aquilo doía na gente, porque a gente vê o Monsenhor Mota, como era a sua atividade, a sua entrega, o amor com que ele fazia aquilo ali, né? Então nesse momento de fragilidade marcou muita gente também. O dia 17 de abril de 2022, ele vai ficar marcado para sempre na minha memória. Foi a última missa do Monsenhor Mota aqui na Capela de São Vicente. E ele já estava debilitado, ele precisou em alguns momentos se sentar, em alguns momentos na missa ele teve dificuldade, pelo menos uns 3 momentos, ele teve dificuldade com relação ao rito da missa. E eu lembro que nessa missa eu chorei 3 vezes, de tristeza de ver o Monsenhor Mota daquela forma, debilitado. Amém. E no final eu cheguei no altar, desejei Feliz Páscoa e dei um beijo na cabeça dele. Esse foi o último momento do Monsenhor Mota aqui, na capela de São Vicente. Quando eu chegava na casa paroquial para visitar ele, que ele estava deitado, né? Aí ele às vezes me chamava de Padre Xandoca, sempre me chamou de Padre Xandoca. E aí, Padre Xandoca, que bom que você me veio e eu fico muito feliz de lhe ver. E aquilo marcou demais, porque a fragilidade do momento, né? O jeito que ele estava deitado na cama, e a gente sempre recordava tudo que a gente já tinha vivido, já tinha feito. E a gente se sentia, né, assim, muito comovido, né, com o sofrimento dele. E aí, a última vez que ele foi, né, para Fortaleza, eu tive a graça de passar meia hora com ele lá na casa paroquial, uma conversa boa, mas assim, muito dolorosa, né? Porque a situação que ele estava, a gente via, né, que ele não tinha muita durabilidade assim, né, para conviver com a gente como pároco da nossa paróquia, né? Assim que ele tomou uma decisão muito forte, muito convicta de fazer a cirurgia que os médicos lhe aconselhavam. E uma vez decidido, ele marcou essa cirurgia e foi a Fortaleza no dia 8 de maio do ano passado. Nesse dia, que era um domingo, Dia das Mães, nós celebramos juntos a missa na capela, no oratóriozinho lá de casa, no Serrote. Aquela foi a última missa de Padre Mota em Vaze Alegre. Ali nós celebramos juntos, abençoamos juntos ao final, e foi dali de casa, daquela humilde capelinha, da sala lá de casa, que a última bênção dele para Vaze Alegre foi dada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, de São José, São Raimundo e todos os santos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus.
não consigo entender por que esconderam disso. Para quem viveu com o Padre Mota quase a vida inteira. E eu só vim saber nos últimos dias que eu já não tinha mais jeito, né? Foi como um acordo com a família, né? Por quê? Porque a primeira notícia real que aconteceu, quando surgiu a notícia que ele tinha sido entubado e estava muito mal, ele, quando foi dada a mesma notícia que eu recebi aqui, foi a mesma que foi passada para a mídia. Porém, infelizmente, existem pessoas que não se conformam com aquilo que você fala, quer saber a mais sem existir o a mais. Sim, sim. Nós não fomos informados diretamente que não informasse isso ou aquilo. Não. A informação chegava para nós e a gente sentia que talvez não seria o que retratasse a realidade. Só que eu não podia estar passando procedimentos que eram realizados que só respeitavam a equipe médica. Então, nem eu e nem a família também poderia estar passando por cima de um boletim médico. A gente sentia e respeitava também a família, a questão de preservar o estado de saúde, mas eu cheguei até a deixar claro aqui para os colegas, e eles entenderam, que Monsenhor Mota era uma pessoa pública. E se era uma pessoa pública, então a população tem direito de saber o que está acontecendo. De manhã ele estava bem, à tarde ele estava mal, à noite ele reagia. Então já imaginou em um dia a gente soltar 3 notas, 3 boletins? Aqui, infelizmente, as pessoas já gostam de conversa. Imagina eu soltando 3 notícias num dia só. A questão é que até para você dar uma notícia sobre o real estado de uma pessoa, a gente tem que saber até como falar. Infelizmente. Porque no dia 31 de agosto, eu estava descendo para acompanhar a procissão, aí uma senhora disse, mulher, tu tá sabendo que o Monsenhor morreu, a irmã dele está escondendo porque ele está congelado, se ele só vem depois da festa. Porque saiu a história que ele tinha falecido no mês de agosto, a minha tia tinha mandado congelar para soltar ele só depois do dia 31. Para você ver o nível e a falta de respeito. Porque, além de ser uma pessoa pública, era uma pessoa querida por todos nós. E as pessoas cobravam da gente informações. E nós, como profissionais do jornalismo, a gente tinha a responsabilidade, o dever de ir atrás dessa informação. Não foi nem a questão de querer esconder, até a forma até de preservar. E aí, quando eu soube que eu fazia a cirurgia, eu liguei para a irmã. E vocês têm consciência da gravidade dessa cirurgia? Vocês têm consciência que Padre Mota não vai resistir? Tome o conselho do primeiro médico que disse que deixe como está estacionado, não tem como evoluir isso. É só ter cuidado com ele e ele vai viver os restos da vida que Deus quiser. A família disse, não, já conversei com outros médicos, até uma pessoa com 92 anos já pode fazer essa cirurgia. Família, eu não vou me meter, né? Tá bem. Só dei um conselho. Né? E aí deu no que deu. Fez a cirurgia, passou uns dias aí bem, 15 dias. Houve essa infecção e da infecção, pronto, foi fatal. Não teve mais como retornar. E ele já estava preparado para vir para casa, né? Estava tão bem que estava preparado para vir para casa. Aí houve uma infecção, não sei. Voltar de novo, abrir novamente. A médica disse, não tem mais jeito. E aí ficou naquela via cruz do hospital. A família proibiu de visitas. Só quem ele era o bispo. Então, eu não tive a oportunidade de visitar Padre Mota. Mas por conta de resistência da família. E a gente respeita. Mas assim, a gente sentia sim a questão da preservação do quadro de saúde do Monsenhor Mota e isso nos revoltava nesse ponto. E a família conhecia dessa ligação tão forte com o Padre Mota, pai e filho, que era pai e filho. E nos últimos dias da vida, negar um fato tão sério, isso eu sou humano também, isso me causou revolta.
Renato Alves, a gente chega essa terça-feira, dia 4, numa situação já de luto, né? Nós acabamos de confirmar, por fonte segura, o falecimento do Monsenhor Mota, padre José Mota Mendes, ele que estava em tratamento de saúde, né, na capital, e foi confirmado hoje pela manhã o seu falecimento, né? Então, Vaz Alegre perde aí mais um dos grandes nomes, né, da sua história, né, e o catolicismo de Vaz Alegre vai se despedir oficialmente hoje aí do padre José Mota Mendes, do Monsenhor Mota, né? Então fica aí o nosso reconhecimento. Acho que a palavra para o padre Mota, Monsenhor Mota, é de reconhecimento por todo o trabalho que ele fez aí como evangelizador, como sacerdote, né, à frente da matriz aí por mais de 50 anos, casou tanta gente, batizou tanta gente, né, fez tantas celebrações e, enfim, abençoou tantas vidas aí durante a sua vida que eu creio que Deus dará para ele o descanso merecido e o reconhecimento aí necessário por toda essa história que ele escreveu aqui junto da gente. Então, de fato, será uma ausência muito sentida, né, e agora oficialmente fica o nosso reconhecimento, portanto. Entregamos a terra, o corpo do nosso irmão, Padre Mota, para que volte ao lugar onde foi tirado. Supliquemos a Cristo nosso Senhor, que ressuscitou como primogênito dos mortos, e há de transformar o nosso corpo mortal para tornar semelhante ao seu corpo glorioso. Que receba na sua paz este nosso irmão e o ressuscite no último dia para a glória eterna. Pelo seu serviço prestado, pela sua vida doada inteiramente e sem reserva, com todo o amor e carinho que ele desenvolvia seus trabalhos, com certeza Deus olhou com misericórdia para ele, ainda em sua consciência. Com certeza ele disse as palavras de São Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora só me resta a coroa da glória. Quando algo é verdadeiro, então ele se perpetua, né? Então Deus é verdade, e assim quem permanece na verdade, permanece com ele
E como ele não passa também, o seu legado, que não é seu, mas de Deus, também permanece ao longo da história. Esse foi o decurso dos santos e também é o decurso daqueles que se entregam totalmente ao projeto de Deus. Jamais vão esquecer. Era aquele viva que ele dava a São Raimundo com tanto fervor. Eu acho que isso foi o que marcou toda Vaza Alegre, me marcou. Eu acho que a gente jamais vai esquecer. Outros padres virão fazer a festa, mas aquele viva com aquele fervor, com aquela emoção que ele passava, eu acho que não sei se algum vai conseguir passar, né, porque o amor que ele tinha por essa cidade, por São Raimundo, por essa festa, era muito grande. Porque ele foi e continuará sendo sempre para mim alguém que representou muito bem a fidelidade a Cristo, à igreja, ao sacerdócio, à missão. Então hoje nós temos ele aqui, primeiro sacerdote sepultado aqui na nossa igreja, nosso Monsenhor José Mota, merecidamente essa homenagem, porque era a vontade dele. Não era voltar para a sua terra, mas ser sepultado aqui. Ele sempre dizia, Vaza Alegre é minha terra, vocês são minha família. E por isso acontecer nada mais justo do que ele ficar aqui, né, eternizado na nossa igreja para ser lembrado por todas as pessoas e futuras gerações.